Boa tarde, estamos aqui no WRM, no webinar offline da RM Consulting, que acontecerá agora todos os dias 7 às 7 no canal YouTube da RM Consulting. Portanto, no dia 7, cada mês, às 7 horas da tarde, horário de Portugal, vamos ter um webinar com um convidado que nos vai ensinar, com a sua experiência, um pouco mais sobre melhoria contínua, ferramentas de gestão e que nos permita, na verdade, a título pessoal ou empresarial, melhorar a nossa vida e caminhamos para a excelência operacional. Hoje temos, para a abertura desta sequência, connosco um parceiro, um amigo, o Diego Marinho, da WCM da Cronos, a quem dou as boas-vindas, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. E como primeira pergunta, Diego, queria-te mesmo deixar quem é o Diego? Bom, Ricardo, boa tarde, pessoal. Agradeço aí pela oportunidade. Diego Marinho, hoje eu estou como consultor, né? Trabalho com consultoria desde 2019. Tive aí minha trajetória, boa parte dela sendo construída dentro do ramo automobilístico, e de lá para cá vim me envolvendo aí com várias ferramentas e metodologias Lean. Hoje eu trabalho tanto aplicando o WCM como aplicando outras metodologias também e ferramentas. Possuo também uma escola de treinamento chamada Lean Plus, e essa escola de treinamentos hoje a gente tem mais de 8.000 alunos que estão dentro lá dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, aplicando isso dentro de indústrias. Temos aí alunos espalhados pelo mundo todo, principalmente aqui no Brasil, né, e países de língua portuguesa. Então a gente tem aí clientes aí de vários locais. E eu criei aí minha estrutura de pessoa profissional basicamente alinhada a metodologias Lean. Então isso trouxe aí realmente uma grande oportunidade de eu conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer realmente ferramentas que trouxessem resultados para empresas e pessoas. E isso é um pouco do Diego, né? Hoje eu foco muito na implementação de metodologias Lean e facilitação do entendimento para as pessoas. Ótimo. Boa entrada. Diego, até porque há alguns dias tu partilhaste no LinkedIn um post muito interessante, não é? E tanto o facto das coisas não serem lineares, de haver altos e baixos e do impacto na tua vida, do facto das escolhas que fizeste e da melhoria contínua. Eu achei aquele post muito interessante, até pelo que já tinhas partilhado comigo no passado, portanto achei extremamente interessante. Na verdade, quero deixar aqui um pouco mais sobre a tua experiência, o impacto, os pontos negativos, os pontos positivos, tantas aprendizagens que tiveste neste percurso e como é que fizeste a transição também da indústria e, portanto, de um trabalho por conta de outrem para um projeto liderado por ti. Perfeito. Durante essa minha jornada, até nas minhas idas aí a Portugal, né, eu aprendi que o falhar melhor faz parte aí do nosso processo, né? Tanto Aí, nos ali eventos today aí contigo, hein? que a gente participou lá do Lean Today, né? A gente viu muito sobre isso. Eu recentemente fiz uma palestra até falando sobre isso também, né? Sobre o falhar melhor, né? O como que a gente pode ter bons resultados mesmo falhando, né? Mesmo tentando trabalhar para mitigar esses problemas, que é natural. A gente sabe que a implementação do Lean, alguma coisa a gente vai falhar, mas quanto mais ferramentas, mais artifícios a gente tem para otimizar e mitigar essas possibilidades, a gente consegue aí ter bons resultados. E eu tive aí minha jornada iniciada. Eu sempre falo que eu tive duas fases na minha vida. Uma foi antes do mundo automobilístico, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar na FCA, né, no Grupo Fiat, e também o antes e o depois, né? O antes e o depois, isso aí realmente fez toda a diferença. E aí, depois que eu entrei no Grupo Fiat, que foi em 2014, eu consegui me aprofundar, né, e aprender o WCM. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que começou do zero e essa empresa chegou até o nível bronze, né? Para quem não conhece, o WCM ele tem aí algumas certificações que vai passar pelo bronze, vai para o prata, vai para o ouro, e aí ele se torna World Class de acordo com um determinado grupo de pontuações, quando fala aí entre pilares. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, eu tive a oportunidade de conseguir muitas coisas com a aplicação do método, né? Porque a
A gente sabe que quando uma empresa, vamos falar, por exemplo, uma Toyota, que ela tem o TPS e isso já faz parte da cultura deles, a gente sabe que mesmo você trabalhando dentro dessas empresas, a oportunidade ali, a equidade para que todo mundo consiga, dizer assim, beber da fonte é para todos, mas a gente sabe que muitas pessoas não aproveitam, tá? Trabalham dentro dessas empresas, mas não têm o conhecimento aprofundado do que é a metodologia. E aí acaba perdendo aí essa grande oportunidade de você conseguir entender, aplicar e conseguir ter os benefícios de ter o pensamento enxuto, né? A cultura ali realmente enraizada. E aí, durante essa jornada, como você perguntou, Ricardo, eu tive várias situações. Eu sempre comento que a minha jornada ela foi criada foi montada, na verdade, né, de acordo com 80% de erros e 20% de acerto. E aí as pessoas ficam muito, peraí, como é que ele errou mais do que acertou? Mas o problema, ou não vamos dizer não o problema, mas assim, mas a vantagem disso é que os acertos que você tem quando você aplica essas metodologias, elas são acertos muito grandes. São acertos que realmente faz toda a diferença. Então, falhar, né? Então, entrando no conceito lá do Lean Today, o falhar melhor, ele fez parte mesmo da minha vida e faz parte até hoje. Dentro dos meus clientes, a gente tem uma receita montada, mas a gente sabe que não adianta ir no by the book, né? E olhar que vai funcionar para todo mundo, que a gente sabe que não funciona. Então, essa jornada de aprendizado, de falhas, de quedas que eu tive, isso me sustentou para chegar onde eu cheguei hoje. As dificuldades que eu tive de aprovação, de pessoas querendo realmente mostrar que o método não dá certo, de boicotes nos meus projetos, isso tudo acontece dentro da empresa, porque no momento que você deixa de ser igual à maioria e quer realmente ir para um passo maior, as pessoas que menos vão compreender, as pessoas que vão ter mais dificuldade de entender isso, são as pessoas que estão mais próximas de você, porque as pessoas elas acabam não entendendo que você mudou, ou que você quer mudar, e você está mudando sua atitude, e as pessoas que estão próximas de vocês, às vezes até amigos, tá? Amigos da empresa, eles não entendem. Peraí, por que esse cara está fazendo isso agora? Por que ele está querendo mudar? Por que isso está tão diferente? E aí eu passei muito por isso na época que eu era CLT, e foi por causa disso que em 2019 eu saí da empresa e montei a minha consultoria baseada, focada no WCM, e hoje a gente tem aí o nosso programa de aceleração de resultados, que é baseado aí nas melhores práticas de todas as metodologias, não só mais focado em WCM. E essa jornada de empreendedorismo, para nós que trabalhamos da indústria, e sair da indústria e vir realmente para a parte de consultoria, você aprende várias outras coisas, várias outras atribuições para te deixar realmente um profissional mais completo. Então, eu tenho certeza que você, Ricardo, também passa por essa situação. No final, a gente é até psicólogo, né? A gente está lá no Geba e a gente tem aí um pouco de psicologia, né? Conversar, quebrar paradigmas, né? Dar conselho, entender conflitos. Tudo isso faz parte hoje da minha rotina. Então, essa virada de chave, ela teve muitas quedas, né? Ela teve muitos desafios, muitas aprovações. Até hoje eu tenho esse trabalho para ser feito. Por quê? Porque hoje aqui na Cronos a gente busca ser excelente, a gente busca ser a maior, a gente busca ser a mais lembrada consultoria de implementação Lean do Brasil. Então, para chegar nesse nível, a gente sabe que tem uma estrada natural a ser percorrida, e essa estrada ela tem a ver com network, com conhecimento, com tempo de Gaiba, né? Isso tudo vai gerar essa robustez para que essa jornada a gente consiga cada vez mais ter aí o sucesso e alcançar os nossos objetivos. Sim, há pouco, essa é uma um bom fio. Há pouco quando falava era mesmo em termos pessoais, não é? Quando se muda de área e se vai para um trabalho por conta própria. Em Portugal há uma máxima que as piores pessoas são os amigos e a família, não é? Porque com esses não podes contar que esses não te vão comprar nada. Mas temos ali mesmo, é um processo difícil, e, portanto, para ti foi uma transição difícil também em termos pessoais e familiares, portanto, ali aquela mudança de vida teve impacto ou conseguiste uma passagem fluida?
Com certeza eu tive esse impacto familiar, porque imagina que você. O meu pai, ele trabalhou a vida toda dentro da indústria. E quando limpo na minha família não tem ninguém empreendedor. Todos trabalham na indústria ou são concursados públicos. Todo mundo trabalha para alguém, né? Sim, Então, eu furei a bolha. E furar a bolha, você. Não é que eles não vão lhe apoiar, mas eles não vão entender, porque é muito difícil você receber um conselho de uma pessoa que não está lá. Né? Então, eu não. Tem até aquela máxima que fala, né? Nunca aceite conselho de uma pessoa que não conquistou o que você conquistou, ou que não está buscando o que você quer buscar. Porque não é maldade, mas eles não têm, eles vão no feeling, né? Eles vão no que eles acham, no que é normal. E em sim, casa eu tive essa situação. Quando eu falei para o meu pai que eu trabalhei, ele também trabalhava na Fiat, né? Ele trabalhava na engenharia lá, eu era coordenador de produção. E aí, quando eu fui falar para ele, ele me deu todos os conselhos para eu ficar. Não, fica aqui, tá, estabilidade, tá tranquilo, você está crescendo dentro da empresa, você vai ter várias outras oportunidades. Hoje, ele enxerga que eu tomei a melhor decisão, claro, porque as coisas elas deram certo. Se caso tivesse dado errado, poderia que a gente tivesse outra visão sobre essa decisão. Mas assim, dentro de casa eu não tive tanta, vamos dizer, tanta rejeição ou tanta dificuldade de furar essa bolha. Eu acredito que eu tive maior dificuldade lá na época que eu trabalhava na Fiat, na época que eu sim. comecei realmente a pensar diferente, a fazer diferente dos normais, né? Então, tipo, não vou entregar só feijão com arroz, como a gente chama aqui no Brasil, né? O básico, eu vou entregar mais. E essa entrega a mais foi justamente com o WCM. Eu acredito que esse é um desafio para qualquer profissional que quer fazer uma virada a 180 graus, né? Do caminho que você está indo, você vai para outro caminho totalmente oposto. Que quando a gente fala de estar dentro da indústria, você também passou por essa virada de chave, sabe muito bem como é que eu estou falando, né? Tipo, a gente está dentro da indústria e agora não vamos empreender, e é totalmente diferente. E os desafios, tanto dentro de casa quanto no profissional, eles são bem parecidos, né? Mas quem está mais próximo tem um carinho pela pessoa, tem um amor pela pessoa e não quer que a pessoa se prejudique. Então acaba dando conselhos que não tem muito respaldo. E aí você vai, se vai seguir no coração ou se vai seguir a sua intuição, né? Ó, vou lá, vou fazer. Eu segui minha Sim, intuição, porque se eu seguisse meu correu bem. coração, eu estava dentro da Fiat até hoje. É, os pais, na verdade, funcionam com os filhos como o papagaio de praia, não é? Portanto, na verdade, querem que o papagaio voe, mas sempre preso à mão e, portanto, com segurança, não é? Há ali uma vontade de voar e de segurar. Verdade, Não é é? isso aí. Não, isso é verdade. É tal por aí como por aqui, é sempre difícil deixar a suposta segurança e quando acreditas na mensagem, no que fazes, e dizes, eu já vi fazer, eu já vi resultados com isto, portanto é possível, é hora de mudar e de arriscar e de bater com a cabeça na parede muitas vezes até a parede ceder, não é? É isso aí. Isso é É isso importante. aí. Bom, Diego, também um aspecto importante, aliás, nós falamos todos a mesma língua, mas a língua não é bem a mesma, não é? Portanto, apesar destas diferenças todas, a melhoria contínua tem uma base cultural fortíssima. E, portanto, ainda hoje de manhã estava a ver um vídeo, uma entrevista que foi feita a Taishi Shiono, não é? O grande Taishi Shiono, em que ele se queixava disso mesmo. No Japão teve muita dificuldade em dizer às pessoas que tinham que fazer de uma maneira diferente, porque ele era mais novo, porque sempre tinha sido feito assim e, portanto, muita resistência. Como é que tu lidas com os vários Brasis que tu tens dentro do Brasil, não é? Pela dimensão do próprio país, e se Portugal tem isso numa dimensão geográfica mais pequena, o Brasil naturalmente tem. Como é que tu lidas com isso? Porque um cliente em São Paulo não é um cliente no Recife ou na Amazónia, e portanto, como é que lidas com as diferentes culturas e o que é que isso tem sido importante para ti e para o teu crescimento? Perfeito. Eu sinto uma grande diferença, Ricardo, quando a gente fala mais de segmentos do que de regionalismo. Pelo menos é o que eu enxergo aqui no Brasil. Alguns tipos de segmentos, existem muitas, vamos dizer, crenças limitantes ou modelos padronizados de trabalho, que é aquele famoso ditado, sempre foi assim.
E a gente tem alguns segmentos aqui no Brasil que você vai de norte a sul e o pessoal trabalha do mesmo modo. Obviamente, essa questão de região, ela tem um ponto importante, sim, tá? Se você tem aí um cliente em São Paulo, a gente sente uma pegada um pouco diferente do pessoal de São Paulo, e a gente sabe que o pessoal de São Paulo, muitas vezes, não é o pessoal de São Paulo, é o pessoal do Brasil todo que está lá em São Paulo, e aí você entra numa empresa onde vai ter um mineiro, onde vai ter um gaúcho, onde vai ter um pernambucano, e essa miscigenação de culturas, Sim. eu acho que é o que mais enriquece as indústrias de São Paulo, porque lá você vai ter muito disso. Você, por exemplo, chega aqui em Recife, você vai trabalhar numa empresa basicamente 90% daquela região, tá? Ou às vezes São 100% quase todos só daí. daquela região. Sim. Em São Paulo você não tem isso. São Paulo você vai ter gente do Brasil todo em qualquer tipo de empresa. Você vai ver gente de tudo que é canto, porque aqui no Brasil, né, nas décadas passadas, teve muito esse êxodo, né, o pessoal saindo dos interiores e indo para São Paulo para melhores oportunidades. E hoje São Paulo é o estado mais populoso, se eu não me engano, deve ter 45 milhões de pessoas só em São Paulo. Então, assim, é uma quantidade gigantesca de pessoas. Sim, É, são quatro realmente, assim, Portugais, sim. A última vez basicamente, que eu via era a cidade mesmo, portanto, só São Paulo, eram cerca de 22 milhões, portanto, tinha o dobro da população de Portugal, isso sem aí. falar o Estado, só a grande São Paulo. Só a Grande São Paulo. Sim, É, e realmente, e você vê culturalmente dentro das empresas essa diferença, entendeu? Em relação à cultura, em relação às cidades, que elas são muito mais estruturadas e são cidades com muito mais, assim, vamos dizer, oportunidades do que todas as cidades do Brasil, se fosse comparar com São Paulo, né? Realmente, São Paulo ele é fora da curva quando a gente fala aqui em nível Brasil, mesmo se a gente tenha potências como Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas nada se compara à grandeza industrial que tem dentro de São Paulo. E aí essa diferença, tá? O que eu sinto quando eu estou em Manaus, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, ou quando eu estou aqui no Recife, quando eu vou para São Paulo, é justamente essa parte de segmentos. Se a gente vai para o segmento automobilístico, a nossa conversa no pensamento Lean ela é mais entendível. Tem sim, mais para pessoas cima. que compreendem, porque é o padrão, né? Vem Sim, lá da Toyota, mas todo mundo vem mudando os nomes, vem mudando as características, mas no final está todo mundo falando de reduzir custos através de enxergar os desperdícios. Então a sim, gente tem os 8 desperdícios ali, que basicamente tem em todas as empresas, e no final você vai atacar com ferramentas, e aí pode chamar de WCM, pode chamar de TPM, pode chamar de Lean Six Sigma, mas no final a gente está falando sobre toyotismo, está falando sobre fordismo, a gente está falando sobre produção em massa e reduzir custo. Então, basicamente, a gente está falando sobre esses dois pontos. E aí tem alguns setores, eu vou dar um exemplo de um setor aqui que é bem assim, tem muita oportunidade, agronegócio, por exemplo. O agronegócio é um negócio assim, gigantesco no Brasil, um negócio excedente em relação a valores e a tamanho, e as oportunidades também estão no mesmo tamanho, estão na mesma proporção. Então você sente um pouco mais, não de resistência, mas a falta do conhecimento, porque quando a gente fala aqui muito no Brasil, Lean Manufacturing, então quando o pessoal fala Manufacturing, foca muito em automobilística, indústria. isso não funciona aqui e tal. Então criaram-se outros nomes, né? Healthcare para hospitais, agrobusiness para o agronegócio, Para entrar. aqui, só para ter uma entrada diferente para o pessoal. Opa, não vou botar roupinha diferente e colocar dentro dessa empresa. Mas no final está todo mundo fazendo Lean Manufacturing, todo mundo está fazendo Sim. aí os conceitos do Lean. E realmente, esses modelos de negócio é que a gente tem um pouco mais de dificuldade, seja aí no Sul, seja aqui no Nordeste. Ok, por setores. Sim, o agro, ou Lean Agro, ou como lhe queiramos chamar, efetivamente no Brasil tem uma abertura maior pela dimensão, não é? Portanto, em Portugal começa agora a ter os primeiros passos e há alguns grupos, principalmente com expressão, que começam a aplicar metodologias ou ferramentas de melhoria contínua, mas ainda não têm a mesma expressão que têm no Brasil, pela dimensão do país e pela dimensão das explorações, né? Portanto, acaba por ser um bom tópico. Quando, nesse setor, em particular, qual é que é o principal dor que tu encontras na abordagem que te fazem? Quando o teu interlocutor vem ter contigo, ou consegues ter uma reunião, qual é a principal, ou as principais dores
que eles põem em cima da mesa? Então, dentro do agro, existem as dores que eles enxergam, né, que é uma quebra de um equipamento, uma necessidade de comprar um equipamento novo, a baixa eficiência, isso aí eles conseguem enxergar de uma forma mais, vamos dizer, mais Imediato. pontual. Sim. E aí entra a visão dos 8 desperdícios do Lean, né, que muitos deles, eles podem até enxergar, mas eles não são mapeados. Uma grande oportunidade que a gente tem no agro, principalmente em colheitas, tá? Em colheitas de frutas, até da própria cana também, tá? É a movimentação, o excesso de movimentação. Então, essa é uma oportunidade, por exemplo, eu tenho um cliente de agro, tá? Um grande cliente, acho que é um dos maiores players que tem aqui no Brasil em relação a agro na área de açúcar, e existem muitas oportunidades na parte da colheita, na parte da manutenção, no setup de um equipamento, numa manutenção autônoma de uma caldeira, por exemplo, que ela tem que estar lá queimando durante Sim, 10 meses, durante a safra ali, gerando energia compenso, através sim. da queima do bagaço da cana. Então, existem aí várias possibilidades. E, assim, a abordagem que a gente faz para o pessoal do agro realmente tem que ser uma abordagem bem focada no modelo de trabalho deles. Eu acredito que isso serve para todos os segmentos, obviamente. Mas tem ainda segmento, por exemplo, alimentício, que a gente pode ir conversando sobre Lean Manufacturing, o pessoal entende, porque lá ele vai ter o SMED, lá ele vai ter o 5S e tal. Mas dentro do agro, a pegada é bem diferente, porque existe aí os grandes players, que é o pessoal que tem muita grana e compra muito equipamento. Então, se eles querem aumentar a eficiência deles, eles vão lá e compram Sim. outro equipamento. Então, eles não focam em, será que está saturado o máximo? Será que eu estou usando o OEE completo do meu equipamento? Então, essas oportunidades dentro do agro, essa linguagem dentro do agro é que vai gerar a oportunidade dele. Criar pequenas automações, por exemplo, numa colheita de uva, numa colheita de maçã, laranja, que acho que é muito forte aí em Portugal, né? Acho que eu vi No alguma coisa. Algarve, sim, no Algarve. Laranja no Algarve. Laranja, né? Pronto. Sim. Então, se você tem colheitas desses materiais, muitas vezes a parte de seleção tem como colocar uma automatização, uma automação. Tem na parte da própria colheita, tem várias possibilidades de automatizar isso e de facilitar o trabalho dos operadores, né? Mas aqui, por exemplo, no Brasil, eu vou te dar um exemplo bem interessante. Aqui, enquanto a gente tem grandes players que têm colheitadeiras de cana-de-açúcar, que conseguem fazer vários hectares em minutos, a gente tem ainda aqui, principalmente no Nordeste, pessoal que ainda corta com a faca, com o facão. Sim. Então, várias pessoas com o facão cortando, tá? Sem automação nenhuma. Então, eles passam cortando, tá? Várias pessoas eles passam cortando, e aí passa um caminhão colocando dentro, tá? Uma grua Sim. colocando lá dentro do caminhão. Então, isso aí já é uma ineficiência, mas é muito, tem que ver o custo-benefício para ver se paga tal. Mas esse mercado é um mercado que é muito forte também, tá? Eu tenho um parceiro aqui, uma consultoria, que eles são muito fortes no agronegócio. E aqui no Brasil o agronegócio é gigantesco, não tem nem o que se Sim, é falar, muito bom. mas a América Central tem muita oportunidade. México, Guatemala, países mais subdesenvolvidos têm esse agro muito grande. E Estados Unidos também, né? Ele tem clientes lá nos Estados Unidos com a mesma oportunidade. Então, o Lean Agrobusiness, né, que é o que o Sim. pessoal botou o nome, né, Lean Agrobusiness, ele, vamos dizer que é o mar azul ainda, tá? É o que a gente chama de oceano azul. Tem pouca gente atacando Esse esse tipo de setor. negócio. Mas também existe uma grande dificuldade De das entrar. empresas que são dessa área de deixar a Sim. pessoa entrar, né? Então, tem os dois lados. Mas são empresas que faturam aí bilhões por ano e que tem muito dinheiro para bala na agulha para poder investir. Sim. O, uma coisa que às vezes eu tenho, quando entro numa empresa, às vezes aprendi a conter-me, não é? E a não dizer logo, olha, tens oportunidades ali, porque percebi que isso era às vezes mal visto, como se dissessem que, Sim, epá, estamos a fazer tudo mal, mas chegámos aqui e nunca é concordo. nesse propósito. Portanto, aprendi a controlar um bocadinho esse ímpeto. Mas há sempre aquela, epá,
aquele desperdício que dói mais, não é? Que a pessoa sente mais, ou aquela ferramenta que para ti é óbvio que aquilo devia estar logo ali, que resolve 80% dos problemas que eles tinham. E todos nós temos aquelas 2 ou 3 ferramentas, aquele desperdício que para nós está sempre ali no bolso, não é? Sempre à mão. Isso. Para ti é o quê? Ou seja, quando chegas, o que é que para ti é logo não é o paliativo, mas é se pensarmos num 8D, qual é que é logo a ação de contenção e portanto, para ti faz logo sentido, normalmente, o que é que está logo ali à mão no teu pensamento? Então, no início da abordagem, vamos lá para o início da abordagem, né? Quando a gente Sim, faz essa abordagem com o cliente, ele dá a oportunidade de a gente bater um papo, conversar sobre o processo dele. Primeiro ponto, e aí é um padrão aqui da Cronos, né, que a gente foi aprendendo com o pessoal de comercial mesmo, né? Porque, tipo, eu sei fazer WCM, sei fazer Lean, mas eu não sabia vender. Então, eu tive que aprender a vender, então nada melhor do que chamar uma pessoa da área, né? E a primeira abordagem que a gente faz é justamente deixar ele falar. Então, nosso interlocutor que começa falando. Então, ele que vai fazer toda essa parte de quais as tuas dores. Daí você tem algumas perguntas inteligentes, né, que a gente chama que as perguntas poderosas, sim, que vai fazer o dono da empresa ou o interlocutor de tomada de decisão refletir, ele vai enxergar que tem o problema, e aí você entra com as soluções que você tem para resolver aquele problema. A chance disso dar um match é gigantesca, porque você deixou ele falar e muitas vezes ele está querendo que alguém escute ele. Então, escutou, 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 ele falou ali 30, 20 minutos, 1 hora, não tem problema. Falou ali, você anota e faz, ó, o que a gente tem é isso aqui, ó. Esse ponto aí, primeiro ponto que você falou, deve ser o que dói mais. A gente pode atacar assim, assim, assim. A gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa. Esse diagnóstico a gente vai definir o ponto A. E depois dessa definição do ponto A gente vai criar alguns marcos, o conceito do PMBOK mesmo, né? Alguns marcos para que a gente valide a uhum, evolução dentro do programa dentro da sua empresa. Então, a gente tem esses marcos e a gente valida isso aí. Então, isso fica muito mais claro para o interlocutor para entender o quanto que ele vai usar. E quando a gente entra dentro da empresa, tipo, fechou o contrato, vamos entrar agora, começar os trabalhos. Aí a gente entra para um conceito que, nesses últimos 2 anos, ficou muito mais forte pelaquela oportunidade que você nos deu de visitar a Toyota, né? Dentro que a gente passou, fez uma visita aí na Toyota de Saltano, né? Saltano, a, sim, é a Toyota Caetano Portugal, a é uma Toyota de participação do grupo Salvador Caetano. Perfeito, é Grupo, Caetano. é, A gente teve, 50% é de um grupo português, o grupo Salvador Caetano. perfeito. Então, desde aquela imersão que eu fiz lá, desde a imersão que eu fiz aqui na Toyota de Sorocaba, desde de conhecer pessoas que trabalhou lá na Toyota e lendo o livro, por exemplo, da Kate, né, que você também Sim, traduziu ele. E nesses últimos 2 anos ficou muito mais forte essa parte de treinar e desenvolver pessoas, tá? No sim, WCM isso é muito forte. E claro, o professor Yamashina, ele foi o, uma pessoa que estava ali naquele mundo Toyota e basicamente ele pegou e colocou isso para o WCM. E ele fez o tudo. que a gente chama de Sim, triângulo dourado, né? mas por puxares nisso, há pouca pergunta tinha ali uma ratoeira, porque a Cronos tem a ver com cronometria e, portanto, com tempo, não é? E normalmente uma das primeiras coisas que me chama logo a atenção nas empresas é a falta de conhecimento do que as pessoas fazem, do tempo, como gerem o tempo, como gastam o tempo, não é? Por isso, quando fiz a pergunta, tinha essa ratoeira, porque eu aprendi a estar calado, porque a primeira coisa que me apetece fazer é mandar as pessoas medir o que fazem e saber o que é que estão a fazer. Que há Sim. ainda muita, principalmente na área dos serviços, nos indiretos, aquela dificuldade de saber no final do dia onde é que gastaste aquelas 8 horas e o que é que aconteceu com o teu tempo para depois, então, as ferramentas e as metodologias fazerem sentido, não é? Portanto, era aí uma ratoeira que eu estava a ver assim, será que o Diego também fica com a ideia do tempo e, portanto, quando tendo a Cronos como base, Não, com melhor tempo ou certeza. não? Com certeza. Isso aí é. Eu sempre falo que eu até, inclusive, estou fazendo um novo treinamento. Eu tenho um treinamento de especialista em melhoria contínua. Sim, Dentro desse treinamento aqui, eu tenho um pouco mais de 4.000 alunos.
e aí agora a gente está regravando esse treinamento. E o nome desse treinamento vai ser Especialista em Melhoria Contínua Hunter. O Hunter é o caçador, né? O Sim, caçador de tesouros, o caçador de perdas, né, dentro. Então a gente sim, vai criar aí um conceito desse modelo Hunter. E um dos pilares que um Hunter ele deve dominar é justamente cronoanálise. Porque sim. se eu não tenho noção do meu tempo, eu não tenho a base para Acabou. praticamente nenhum trabalho de padronização dentro do Lean, dentro do WCM. Então, isso É isso, seria sem aí, vamos dúvida. dizer, Sim, uma das mandalas, né, sim, desse sim. Hunter, né? Se não sabes onde é que gastas o tempo. Aliás, há um livro fantástico do Taishi Ono, em que ele, uma das grandes dificuldades que ele teve foi exatamente com o tempo que as pessoas perdiam em movimentação ou retrabalhos, porque não mediam o impacto dos tempos que perdiam ao longo do dia. Portanto, havia um caso em que ele partilhava mesmo isso, em que a pessoa fazia num dia o que devia fazer numa hora. Portanto, com as perdas todas, era, era aqui uma provocação que É tinhas que manter. interessante que se a gente olhar os 8 desperdícios do Lean, todos eles impactam em tempo, né? Sim, Todos sim, eles no final vai dizer o que é que você perde tempo com cada um desses. Então, se eu tenho um processo desnecessário, se eu trabalho, se eu tenho desespero, se eu tenho desnecessário, tudo isso, é né? Se tem tempo. uma superprodução e não vendo, tudo isso no final vai impactar no tempo. Então, se a gente for colocar num peso a ferramenta de cronoanálise, o conceito de cronoanalisar e de criar padrões, ele deve estar ali na base, ao lado de um VSM e de um 5S, tá entendendo? Porque, Sim, assim, ele tem uma importância muito grande e não tem como avançar sem essas ferramentas. Tipo, eu não consigo padronizar se eu não tenho 5S. E eu não consigo criar um padrão se eu não tenho um tempo padrão. Então, tudo sim. isso acaba englobando uma informação só, né? Sim, E sem essa padrão não há jornada, evolução, não é? é isso aí, é verdade. Não E essa consegues jornada, quando a padronizar. gente. Eu, desculpa. Se não consegues padronizar, não consegues perceber o que está a acontecer, não tens base para crescer. É isso aí, é isso aí. É até aquele ditado, né, que o pessoal diz, algumas pessoas dizem que é de Demi e outras pessoas dizem que é da Shiori, né? Tudo que não se controla não consigo evoluir, né? Ah, Tudo que tudo não o que se mede não se mede, não se gera. não É se essa a gera. máxima, não é? Sim, é de É isso aí, Deming. Aliás, há um outro. Dizem que Deming também foi buscar a outra pessoa, mas é conhecida como sendo Deming. perfeito. O que não se mede não se gera e o que não se gera É não isso aí. cresce. E essa jornada de início era muito importante, conhecimento versus ferramenta. Então, eu tenho aqui uma jornada, normalmente eu entro no cliente dessa forma, eu tenho uma jornada que a gente chama de universidade corporativa, de aplicação de conhecimentos básicos, e, Sim, paralelo a isso, a gente vai desdobrando os custos, entendeu? Porque aí eu entro sempre mesmo que não seja WCM, o foco não da gente é interessa. sempre desdobrar custo. Então, a gente desdobra Sim, os custos para isso aqui, quando convergir, eu tenho os custos desdobrados, eu tenho as pessoas treinadas, e aí a gente consegue agora entrar na juntar. jornada de melhoria contínua. Isso mesmo. Olha, Diego, aqui para um remate, e pegando aqui em 70 segundos, tiveste aqui uma partilha fantástica e é fácil ficar contigo a falar horas, Obrigado. mas para deixar aqui uma mensagem, em 70 segundos, qual é a mensagem que tu gostavas de deixar ao nosso público e às pessoas que estão a ver este webinar? Então, a primeira mensagem que eu deixo, primeira e única, né, é que quando você tiver a oportunidade de estar exposto a um método, se agarre com essa oportunidade, tenha essa oportunidade. E se hoje você trabalha numa empresa que tem problemas com aplicações de metodologias Lean, existem muitas pessoas como eu, como o Ricardo, pessoas que podem te ajudar nessa jornada, nesse segmento. Então é importante você ter esse conceito de a oportunidade vem, não é fácil mudar, vai doer mudar, mas os resultados que isso traz para a vida profissional e pessoal da pessoa, isso aí é indescritível. Então, quando você tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa que está dando essa chance de você realmente beber da fonte, aproveite para beber da fonte. E se você não conhece ainda, tenha a oportunidade, aplicando metodologias, aplicando ferramentas, trazendo consultorias, pessoas que possam ajudar vocês a evoluir e trazer resultados para dentro da empresa.
Ótima mensagem de remate, Diego. Muito obrigado por me teres incluído na tua mensagem. Mas efetivamente partilho tudo o que tu disseste e, portanto, subscrevo integralmente. Muito obrigado Eu por que essa agradeço. mensagem. É muito importante para todos que nos ouvem, efetivamente, aquilo que o Diego transmitiu. Diego, queria-te agradecer a disponibilidade que tiveste para este tempo. Foi uma partilha importante, muita aprendizagem que sai daqui, muitos pontos que as pessoas podem pensar e aplicar dentro das suas casas, dentro das suas empresas. Portanto, fico-te grato. A vocês deixo-vos uma mensagem de que ouçam este webinar várias vezes, às vezes, e cada um de nós tem o seu ritmo, às vezes à segunda ou à terceira é que a mensagem fica connosco e, portanto, ouçam várias vezes para apreender o que o Diego partilhou. E já sabem, no próximo dia 7, às 7 horas, estaremos novamente no WRM Webinar Offline da RM Consulting, com um novo convidado e novas partilhas para vós. Obrigado e até daqui a 30 dias. Tchau, tchau. Obrigado.